Hoje nós vamos falar sobre a segunda doença que mais mata no mundo, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Conversamos com o cardiologista Leandro Roese, que explica quais são os principais sinais e como se prevenir da doença. O AVC é uma doença neurológica. Pode ocorrer de duas maneiras, por ruptura ou entupimento de uma artéria que irriga o cérebro. Um terço dos AVCs, que é a sigla de acidente vascular cerebral, né, são devidos à ruptura de um aneurisma, a ruptura de uma artéria de sangue para o cérebro, tá? Ou ruptura de um aneurisma ou ruptura de uma artéria mesmo por pessoas que têm hipertensão não controlada. E 2/3 são causados por um entupimento de uma das artérias que levam sangue para o cérebro, um coágulo que se forma na própria artéria ou um coágulo que saiu de algum outro lugar, principalmente do coração, e foi para a artéria. O cardiologista Leandro Roese explica que no AVC hemorrágico os sinais podem não aparecer. Existe uma cefaleia em sentinela, que a gente chama. A pessoa apresenta uma dor de cabeça muito forte, como nunca sentiu antes na vida. E ela, geralmente, nas próximas semanas, ela pode ou poderá ter o rompimento dessa artéria e ter esse acidente vascular hemorrágico. Segundo Roese, os sinais do AVC isquêmico se mostram em períodos curtos de distúrbio. Perda de força no braço, perda da linguagem, né? Não consegue quer falar, mas não consegue falar aquilo que quer, a boca fica torta ou alguma coisa assim, né? Tem pontos curtos disso que vai, recupera, até que oclui toda a artéria e isso fica em definitivo. O médico destaca que ao detectar qualquer um destes sintomas, o paciente deve ser encaminhado imediatamente para a emergência. Porque dependendo se o AVC for isquêmico, por exemplo, existe um remédio que se dá até 3 horas a partir do início dos sintomas, pode-se desobstruir esse coágulo e esse paciente recuperar a vida dele normal. Se a gente não consegue fazer isso em tempo hábil, né, nessas 3 horas, alguns estudos mostram até 4h30, essa pessoa pode ficar debilitada por resto da vida e depois fica muito mais difícil de se recuperar. Ele explica que quando acontece o AVC, os sinais principais são a perda de consciência e paralisação de alguma parte do corpo. Então, qualquer sinal novo de que alguma parte do corpo não está funcionando, por exemplo, o lado direito do corpo da pessoa ela não está conseguindo mexer e ela não está conseguindo falar, que esse é um sintoma muito comum, levar imediatamente para a emergência. Os fatores que podem levar a pessoa a ter um AVC são quase os mesmos de pacientes com problemas cardiovasculares. Seriam hipertensão, tabagismo, né, sedentarismo, colesterol alto, diabetes, né, história familiar, né, também está implicada, pessoas com história familiar positiva, que a gente chama de pais que tiveram já algum problema. Pessoas que já têm problema do coração. Uma causa muito comum é pacientes que têm problema de válvula, tiveram febre reumática na infância, que é uma doença muito comum ainda no nosso meio, né, e que tem um problema na válvula mitral e acabam tendo uma arritmia chamada fibrilação atrial. Né? Isso pode levar, porque pode formar uma formação de coágulo dentro do coração, esse coágulo ir para o cérebro e dar um derrame cerebral, ou mesmo a fibrilação atrial de fórmula não reumática, né? Que também é um outro fator de risco importante. E você já sabe, vale lembrar que para não correr o risco de ter um AVC, é importante manter bons hábitos de vida, cuidar da alimentação, praticar exercícios e não fumar.